Hoje a gente vai fundo em um caso que está deixando muito investidor com a pulga atrás da orelha, o TRX-F11. Muita gente olha para ele e vê uma coisa que, à primeira vista, simplesmente não bate. E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto aqui. Pois é, essa pergunta que não quer calar, né? De um lado, a gente vê dividendos bem interessantes que chamam a atenção, e do outro, o preço da cota no mercado só caindo. Parece que uma coisa anula a outra, mas olha, tem uma explicação bem lógica por trás disso. E para entender, a gente vai precisar investigar o que de fato mudou nesse fundo. Então, vamos olhar os fatos. Esse slide aqui resume o paradoxo perfeitamente. À esquerda, a gente tem a promessa de um rendimento bem legal, perto de 1% ao mês, com a gestão até garantindo um valor por cota até o fim de 2026. Parece ótimo, certo? Só que aí a gente olha para a direita e vê a realidade do mercado. A cota caiu quase 5% nos últimos meses e, detalhe, enquanto o IFIX, que é o termômetro do setor, estava subindo. É aqui que a história começa a ficar interessante. Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque o TRX-F11 nem sempre foi esse gigante todo complexo. Pelo contrário, ele era conhecido por ser um fundo feijão com arroz, sabe? Simples, previsível, fácil de entender. A jornada dele começou lá em 2019 com uma proposta bem direta ao ponto: comprar imóveis de varejo, tipo supermercados e atacadistas, com contratos de aluguel bem longos e inquilinos gigantes. E essa estratégia se provou um baita acerto durante a pandemia em 2020. Enquanto muita coisa fechava, esses imóveis, por serem essenciais, continuaram gerando renda. O fundo começou a crescer, mas a alma dele continuava a mesma. E esse gráfico aqui mostra bem como era simples. Olha só. Mais de 70% de toda a receita do fundo vinha de apenas dois nomes: Açaí e Pão de Açúcar. Era um portfólio bem concentrado? Sim, mas era super previsível. Para quem estava começando a investir, era muito fácil entender de onde vinha o dinheiro do dividendo. Só que, como a gente vai ver, essa realidade mudou, e mudou muito. E então, aconteceu a grande virada. O TRX-F11 deixou de ser aquele fundo simples e entrou numa fase de crescimento assim explosivo. Uma fase que mudou completamente a identidade dele. Os números falam por si. Em um ano, gente, um aninho, o patrimônio do fundo pulou de uns 2 bilhões de reais para mais de 6 bilhões. Ele triplicou de tamanho. E claro, esse crescimento todo trouxe mais diversificação, mas também trouxe junto uma camada extra de complexidade e, como não poderia deixar de ser, de riscos. E a mudança não foi só no tamanho, não. A cara do fundo mudou. Aquele foco que era quase só em supermercado se abriu de uma forma impressionante. Hoje, dentro do TRX-F11 tem galpão logístico, tem hospital, faculdade, shopping, um monte de coisa. Ele deixou de ser um especialista num setor para virar um verdadeiro conglomerado imobiliário. Essa expansão toda, claro, aparece nos números da operação. O número de imóveis mais do que dobrou, foi de 58 para 121, e o de inquilinos, esse explodiu. Saiu de 20 para quase 400. É uma escala de gestão completamente diferente, que exige uma estrutura muito mais parruda, né? Bom, agora a gente chega no ponto central. Todo esse crescimento, essa diversificação, no papel parece ótimo. Mas isso trouxe junto alguns riscos que talvez não sejam tão claros para quem está começando. Então, vamos decifrar os três principais. O primeiro, e talvez o que mais explique a queda no preço das cotas, é a tal da pressão vendedora. O que é isso na prática? Para crescer tão rápido, o TRX-F11 usou uma estratégia bem esperta. Em vez de desembolsar bilhões em dinheiro vivo para comprar os novos imóveis, ele pagou com cotas do próprio fundo. É como se ele imprimisse novas cotas para fazer as aquisições. O problema é que os antigos donos desses imóveis, que receberam o pagamento, agora têm bilhões de reais em cotas do fundo. E eles não são necessariamente investidores que pensam no longo prazo. A qualquer momento, eles podem decidir vender essas cotas no mercado para embolsar a grana. E essa citação do Lucas Santos do canal Renda com Dividendos resume perfeitamente o tamanho do impacto. A gente está falando de um potencial de 2 bilhões e meio de reais em cotas que podem ser vendidas a qualquer hora. Pensa na lei da oferta e da procura. Quando tem muito mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, o que acontece com o preço? Ele cai. Essa é a principal força empurrando o valor do TRX-F11 para baixo hoje. O segundo risco que todo investidor precisa ter no radar é a alavancagem. É uma ferramenta que pode ser muito poderosa, mas ao mesmo tempo é como brincar com fogo. Exige cuidado. Falando um português bem claro, alavancagem é usar dinheiro emprestado para comprar mais ativos. Pense em financiar um apartamento para alugar. A pessoa usa o dinheiro do banco para comprar algo que não conseguiria só com o próprio dinheiro. Se o aluguel pagar a parcela do financiamento e ainda sobrar um lucro, ótimo.
O risco é que a dívida com o banco tem que ser paga todo mês, não importa se o inquilino pagou aluguel ou não. O fundo faz a mesma coisa, só que numa escala de bilhões. Hoje, a alavancagem do TRX F11 está na casa dos 22%. O que isso quer dizer? Que para cada R$ 100 que o fundo tem em ativos, R$ 22 vieram de dívida. Não é um nível absurdo, mas já é um ponto de atenção. E o custo dessa dívida é a inflação mais uns 6,4% ao ano. Ou seja, a gestão precisa ser muito boa para gerar um retorno maior que esse custo para a alavancagem fazer sentido. E por fim, o terceiro risco, que na minha opinião é talvez o mais importante para o investidor pessoa física. A enorme complexidade que o fundo ganhou. O TRX FU11 de antigamente era simples, comprava e alugava imóveis. O de hoje virou um canivete suíço. Ele investe direto em imóveis de vários setores, ele compra cotas de outros fundos, ele investe em títulos de dívida, os CRIs, e a gestão ainda divide o jogo entre estratégias de curto prazo, para ganhar capital rápido, e as de longo prazo. Analisar tudo isso e entender o que está acontecendo exige um conhecimento muito maior do que antes. Diante de tudo isso, a gente chega na grande questão. Com essa nova cara, essa nova identidade, para qual tipo de investidor o TXRF11 serve hoje em dia? Vamos fazer uma comparação rápida. No passado, quem investia no TRX F11 buscava aquela simplicidade, aquela previsibilidade do feijão com arroz. Hoje, quem decide investir nele precisa estar preparado para analisar um cenário bem mais complexo. Tem que entender o efeito das emissões, ficar de olho na alavancagem e, principalmente, confiar muito na habilidade da gestão de pilotar essa máquina com tantas peças diferentes. Então, o ponto principal é este. O TRX F11, que muita gente conheceu lá atrás, aquele fundo simples de supermercados, ele não existe mais. Ele evoluiu, se transformou em outra coisa, algo muito maior e mais complexo. E atenção, isso não é necessariamente bom ou ruim, é simplesmente uma nova realidade. E quem investe precisa entender e se adaptar a essa mudança. E assim, a gente termina com uma pergunta. Mas agora, a pergunta é para cada um que está nos ouvindo. Depois de entender a pressão vendedora, a alavancagem e essa nova complexidade, a questão final é: este novo TRX F11, com um perfil de gestão muito mais ativo, muito mais arrojado, se encaixa na sua estratégia de investimentos? A resposta para isso, no fim das contas, é individual.